O salão de festas irradiava luxo. Lustres de cristal cintilavam, refletindo a luz sobre as mesas impecavelmente decoradas com arranjos florais suntuosos. A música suave preenchia o ar, enquanto os convidados, elegantemente vestidos, brindavam e celebravam a união de Ana e seu noivo. Tudo parecia perfeito, um conto de fadas moderno ganhando vida. Mas, em meio a tanta opulência e alegria, uma ausência era notável: a do padrinho, aquele que, nos bastidores, havia financiado grande parte daquele sonho. Por que ele não estava ali? Que motivo o impedira de testemunhar a felicidade daquela que considerava como filha? Seria um imprevisto de última hora? Ou haveria algo mais sombrio e complexo por trás daquela inexplicável ausência? Roberto era um homem de meia idade, viúvo, bem-sucedido nos negócios e com um coração generoso. Após a perda da esposa, dedicou-se integralmente ao trabalho e à criação do filho, mas sempre manteve um carinho especial por Ana, a filha de sua falecida esposa com outro homem. Desde a infância da menina, Roberto se esforçou para ser uma figura paterna presente e amorosa, suprindo, em parte, a ausência do pai biológico. Os anos se passaram, Ana cresceu e Roberto sempre esteve ao seu lado, vibrando com suas conquistas e oferecendo apoio nos momentos difíceis. Considerava Ana como parte de sua família, um elo precioso com o passado e uma fonte constante de alegria. A relação entre eles era forte, construída sobre o respeito, a confiança e o afeto mútuo. Roberto se orgulhava da jovem mulher que Ana havia se tornado, uma pessoa inteligente, talentosa e com um futuro promissor. Quando Ana anunciou seu noivado, Roberto não poderia estar mais feliz. Viu ali a oportunidade de participar ativamente de um momento único na vida da filha. Ao saber dos planos para o casamento, ofereceu-se para ajudar a financiar a festa, insistindo em contribuir para que Ana tivesse o casamento dos seus sonhos. Para Roberto, não se tratava apenas de um gesto financeiro, mas sim de uma forma de demonstrar seu amor e carinho por Ana, de celebrar a nova etapa em sua vida e de reafirmar o laço familiar que os unia. A princípio, Ana aceitou a ajuda de Roberto com entusiasmo, demonstrando gratidão e o envolvendo nos preparativos. A escolha do local, a degustação do buffet, a seleção dos convites. Roberto participava de tudo com alegria, sentindo-se parte daquele momento mágico. No entanto, com o passar do tempo, Roberto começou a notar algumas mudanças no comportamento de Ana. Pequenos comentários sobre a lista de convidados, a justificativa de que o espaço era limitado, a minimização da sua presença nas decisões importantes. Roberto percebia que Ana estava se distanciando, o excluindo gradativamente dos preparativos do casamento. Apesar de sentir um certo desconforto, Roberto tentava não dar importância, atribuindo as atitudes de Ana ao estresse pré-casamento e à ansiedade natural da noiva. Afinal, ele confiava em Ana e acreditava que tudo se resolveria com o tempo. Fiel à sua palavra, Roberto efetuou todos os pagamentos combinados, demonstrando seu compromisso em ajudar Ana a realizar o sonho do casamento perfeito. Cada cheque, cada transferência, era acompanhada de um sorriso e de votos de felicidade. Roberto não media esforços para garantir que Ana tivesse tudo o que desejava, mesmo que isso significasse abrir mão de alguns de seus próprios planos. Ele acreditava que o amor e a felicidade de Ana valiam qualquer sacrifício. Agora, antes de continuarmos com essa história cheia de reviravoltas, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum detalhe dessa saga surpreendente e acompanha de perto o desenrolar dessa trama. Afinal, a vingança é um prato que se come frio, e Roberto está prestes a servir uma dose generosa. A tensão aumentava a cada dia que passava. Roberto sentia-se cada vez mais como um espectador distante, observando os preparativos para o casamento de Ana sem poder participar ativamente. As reuniões com os fornecedores aconteciam sem que ele fosse consultado, as decisões importantes eram tomadas sem o seu conhecimento, e os detalhes da festa eram omitidos em conversas casuais. Ana evitava entrar em detalhes sobre os planos, respondendo com evasivas e justificativas vagas quando Roberto tentava se aproximar.
O brilho nos olhos que antes demonstrava entusiasmo e gratidão havia sido substituído por um olhar distante e preocupado. Roberto percebia que algo estava errado, mas não conseguia identificar a raiz do problema. Em uma tentativa de se aproximar de Ana e expressar seu desejo de se sentir incluído, Roberto a convidou para um café. Durante a conversa, tentou sutilmente demonstrar o quanto se importava com o casamento e o quanto gostaria de participar dos preparativos. Expressou o desejo de opinar sobre a decoração, de ajudar na escolha das músicas, de contribuir com ideias para tornar a festa ainda mais especial. No entanto, Ana se mostrou evasiva e desconfortável com a abordagem de Roberto. Justificou a falta de envolvimento dele com a correria dos preparativos, com a pressão dos prazos e com a necessidade de tomar decisões rápidas. Prometeu que o manteria informado sobre os próximos passos, mas a promessa soou vazia e sem convicção. Roberto sentiu-se frustrado e magoado com a reação de Ana, percebendo que seus esforços para se aproximar estavam sendo em vão. A figura sombria por trás da exclusão de Roberto era, sem dúvida, a mãe de Ana, sua ex-esposa. Uma mulher manipuladora e ambiciosa, que sempre exerceu grande influência sobre a filha. Desde o início, ela se mostrou contrária à participação de Roberto no casamento, temendo que ele roubasse a atenção dos convidados e ofuscasse o brilho de Ana. Acreditava que Roberto, por ser um homem mais velho e viúvo, não se encaixava no perfil dos padrinhos ideais para um casamento moderno e sofisticado. Além disso, a mãe de Ana via no casamento da filha uma oportunidade de ascensão social e de exibição de status, e a presença de Roberto poderia comprometer seus planos. Com sutileza e manipulação, ela foi afastando Ana de Roberto, instigando-a a tomar decisões que o excluíssem e a priorizar seus próprios interesses. Apesar de se sentir magoado e desvalorizado, Roberto tentava racionalizar o comportamento de Ana, atribuindo suas atitudes ao estresse pré-casamento e à influência negativa da mãe. Acreditava que Ana, no fundo, ainda o amava e o considerava como parte de sua família, e que a pressão externa a estava impedindo de demonstrar seus verdadeiros sentimentos. Roberto se agarrava a essa esperança, buscando justificativas para as atitudes de Ana e evitando confrontá-la diretamente. Afinal, ele não queria criar um clima de tensão e prejudicar os preparativos para o casamento. Pequenas humilhações se acumulavam, corroendo a confiança de Roberto. Descobria por terceiros detalhes sobre o casamento que Ana havia omitido, como a escolha do vestido, a contratação da banda e a definição do cardápio. Amigos e familiares comentavam sobre os preparativos da festa, mencionando detalhes que Roberto desconhecia, como se ele fosse um convidado qualquer, e não o padrinho que havia financiado grande parte do evento. A cada nova descoberta, Roberto sentia-se mais desvalorizado e excluído, como se sua presença não fizesse diferença alguma. Diante da crescente sensação de exclusão e desvalorização, Roberto tomou uma difícil decisão: se afastar. Decidiu dar espaço para Ana, acreditando que isso diminuiria a pressão sobre ela e permitiria que ela se sentisse mais à vontade para tomar suas próprias decisões. Afastou-se dos preparativos, diminuiu o contato telefônico e evitou tocar no assunto do casamento. Roberto acreditava que, ao se afastar, estaria demonstrando seu amor e respeito por Ana, permitindo que ela vivesse esse momento especial da maneira que considerasse mais adequada. Mal sabia ele que essa decisão seria interpretada como um sinal de fraqueza e que o afastamento abriria caminho para uma traição ainda maior. A data do casamento se aproximava inexoravelmente, e Roberto aguardava ansiosamente a chegada do convite formal. Contudo, os dias se transformaram em semanas, e o envelope tão esperado não chegava. Uma pontada de apreensão começou a se instalar em seu coração, enquanto a amarga constatação da exclusão se tornava cada vez mais evidente. A ausência do convite era a confirmação definitiva de que Ana e sua mãe haviam deliberadamente decidido mantê-lo à margem daquele momento tão importante. Aquele pedaço de papel, aparentemente insignificante, carregava consigo o peso da rejeição e da ingratidão. Era como se tivessem apagado sua presença daquele dia, como se ele nunca tivesse existido na vida de Ana.
A dor da exclusão, antes uma vaga suspeita, agora se materializava em uma ferida profunda. Roberto sentia-se traído, usado e descartado. Após anos de dedicação, carinho e apoio incondicional, era assim que era recompensado, com o desprezo e a indiferença. Aquele casamento, que ele havia financiado com tanto entusiasmo, transformara-se em um símbolo de sua própria insignificância. A alegria inicial em participar da felicidade de Ana dera lugar a uma tristeza avassaladora, um sentimento de vazio que o consumia por dentro. Decidido a confrontar a situação de frente, Roberto marcou um encontro com Ana e sua ex-esposa. A atmosfera era tensa e carregada de emoção. Roberto, com a voz embargada, questionou a ausência do convite e expressou sua profunda decepção com a atitude delas. A resposta que recebeu foi vaga e insatisfatória, um emaranhado de desculpas esfarrapadas e justificativas inconsistentes. Alegaram um suposto erro da gráfica, um lapso na organização, uma série de imprevistos que, somados, resultaram na inexplicável ausência do convite. Roberto não acreditou em uma só palavra. Sabia que estavam mentindo, tentando disfarçar a crueldade de sua decisão. Naquele momento, a ficha caiu. Roberto percebeu que Ana, a quem ele sempre considerara uma filha, havia se tornado uma estranha, uma pessoa fria e calculista, capaz de trair a confiança e o carinho de quem sempre lhe estendeu a mão. A decepção era imensa, a dor lancinante. Sentia-se como se tivesse levado uma facada nas costas, uma traição que jamais imaginara ser capaz de suportar. O amor que sentia por Ana, antes incondicional, agora se misturava com um sentimento de repulsa e indignação. Atordoado e desiludido, Roberto buscou conselho com amigos próximos. Relatou a situação, descrevendo a dor da exclusão e a amargura da traição. Os amigos, chocados com a história, ofereceram palavras de conforto e solidariedade, tentando amenizar o sofrimento de Roberto. Ouviram atentamente o seu desabafo, oferecendo um ombro amigo e um ouvido compreensivo. Em meio às conversas, um amigo, particularmente indignado com a situação, sugeriu que Roberto não deixasse a situação impune. Você não pode simplesmente engolir essa humilhação, disse ele. Elas te usaram, te descartaram e ainda te tratam com desprezo. Você precisa mostrar a elas que não podem fazer isso impunemente. A semente da vingança foi plantada. A princípio, Roberto resistiu à ideia, considerando sua natureza pacífica e o amor que ainda sentia por Ana. Acreditava que a vingança não traria a felicidade de volta, apenas perpetuaria o ciclo de ódio e rancor. No entanto, a cada dia que passava, a dor da traição se intensificava, alimentando o desejo de justiça. A imagem de Ana e sua mãe, triunfantes e indiferentes à sua dor, o atormentava incessantemente. A ideia de deixá-las impunes, de permitir que continuassem a se beneficiar de sua generosidade sem arcar com as consequências de seus atos, era insuportável. Roberto debatia-se internamente, dividido entre o desejo de vingança e a consciência de seus valores. A vingança seria a solução? Ou apenas o afundaria ainda mais em um mar de amargura? Seria justo punir Ana por um erro que, em parte, era resultado da influência da mãe? E, acima de tudo, seria capaz de trair sua própria natureza, transformando-se em alguém que ele não era. A dúvida o corroía por dentro, impedindo-o de encontrar a paz e o conforto que tanto almejava. A decisão que tomaria a seguir mudaria o rumo de sua vida para sempre. Roberto, perdido em seus pensamentos, deixou-se levar pelas lembranças. Reviveu momentos da infância de Ana, as brincadeiras no parque, os aniversários comemorados em família, os presentes escolhidos com tanto carinho. Recordou-se das vezes em que a ajudou com os trabalhos escolares, das conversas sobre seus sonhos e aspirações, dos conselhos que lhe deu nos momentos de dúvida. Viu-se presente nos momentos mais importantes da vida de Ana, desde a formatura no ensino médio até a aprovação no vestibular. Cada lembrança era como um golpe no estômago, um lembrete da proximidade que um dia existiu e da distância que agora os separava. O tempo, antes um aliado na construção de uma relação sólida, agora parecia um cúmplice na concretização da traição.
A análise da situação se tornou obsessiva. Roberto tentava entender as motivações por trás da exclusão, buscando racionalizar o comportamento de Ana e sua mãe. A influência da ex-esposa, sempre presente e manipuladora, era um fator inegável. A ambição da noiva, talvez alimentada pelas expectativas da mãe, também parecia ter um peso importante na decisão de afastá-lo. Roberto se perguntava se Ana realmente o amava ou se apenas o via como uma fonte de recursos, um provedor generoso que poderia ser descartado quando não fosse mais necessário. A dúvida o assombrava, corroendo sua autoestima e minando sua confiança no futuro. Será que ele havia se enganado todo esse tempo? Teria idealizado uma relação que nunca existiu de verdade? A decisão de agir, no entanto, começou a se solidificar. Roberto não podia simplesmente ignorar a situação, fingir que nada havia acontecido e seguir em frente como se nada o tivesse afetado. Precisava se defender, mostrar a Ana e sua mãe que não eram um mero fantoche, um objeto a ser usado e descartado à vontade. A humilhação e a traição exigiam uma resposta, uma demonstração de que ele não aceitaria ser tratado com tamanho desprezo. A passividade não era uma opção. Ele precisava tomar as rédeas da situação e lutar por seu respeito. O planejamento da vingança se iniciou de forma sutil, quase inconsciente. Roberto começou a elaborar um plano para mostrar a Ana e sua mãe o erro que haviam cometido. Não desejava causar danos irreparáveis, apenas demonstrar que suas ações teriam consequências. A vingança, para ele, não era sobre infligir sofrimento, mas sobre restaurar o equilíbrio, sobre fazer com que elas entendessem o impacto de suas escolhas. O plano precisava ser inteligente, calculado e, acima de tudo, justo. A consulta profissional se tornou inevitável. Roberto procurou um advogado de confiança para analisar a situação e avaliar as possibilidades de reaver o investimento feito no casamento. Queria saber se havia alguma base legal para exigir o reembolso dos valores pagos, considerando a quebra de confiança e a exclusão deliberada dos preparativos. O advogado, após analisar os documentos e ouvir atentamente o relato de Roberto, confirmou que havia sim a possibilidade de buscar uma reparação financeira. No entanto, alertou sobre os riscos e custos envolvidos em um processo judicial, sugerindo que explorassem outras alternativas antes de recorrer à justiça. Os primeiros passos foram dados com cautela. Roberto iniciou a coleta de documentos, reunindo comprovantes de pagamento, contratos com os fornecedores e todas as provas que pudessem comprovar seu investimento no casamento. Manteve tudo em segredo, evitando qualquer contato com Ana e sua mãe. Queria que sua ação fosse uma surpresa, um golpe certeiro que as pegasse desprevenidas. A preparação era meticulosa, cada detalhe sendo cuidadosamente planejado para garantir o sucesso da vingança. A espera, embora angustiante, era necessária para que seu plano fosse executado no momento certo, causando o maior impacto possível. A roda da vingança estava em movimento, e Roberto estava determinado a ver seu plano se concretizar. Com a decisão tomada e o apoio jurídico garantido, Roberto iniciou uma investigação financeira minuciosa. Munido de autorizações legais e acompanhado de seu advogado, começou a levantar todos os documentos e comprovantes relacionados aos pagamentos efetuados para o casamento de Ana. Cada recibo, cada extrato bancário, cada nota fiscal era cuidadosamente analisado e catalogado. O objetivo era traçar um panorama completo dos gastos e identificar qualquer irregularidade ou desvio de finalidade. Roberto sabia que a chave para o sucesso de seu plano estava nos detalhes, e não pouparia esforços para desvendar a verdade por trás das finanças do casamento. A investigação, no entanto, revelou descobertas chocantes. Ao analisar os extratos bancários e as notas fiscais, Roberto descobriu que parte do dinheiro que ele havia doado para o casamento havia sido utilizada para fins totalmente diferentes dos combinados. Uma quantia considerável, destinada à decoração floral e à iluminação da festa, havia sido desviada para a compra de um carro novo para a mãe de Ana. A descoberta foi um choque para Roberto, que sempre confiou na honestidade e na integridade de Ana e sua ex-esposa.
A confirmação da má-fé e da manipulação o deixou profundamente indignado e revoltado. A indignação crescia a cada nova descoberta. Roberto não conseguia acreditar que Ana e sua mãe haviam sido capazes de tamanha disfarçatez. Utilizar o dinheiro que ele havia doado de boa fé, com o único objetivo de proporcionar um casamento dos sonhos para Ana, para satisfazer os próprios caprichos e ambições, era uma traição imperdoável. A raiva e o ressentimento o consumiam por dentro, fortalecendo sua determinação em buscar justiça e em expor a verdade. A partir daquele momento, Roberto estava decidido a não ceder e a lutar até o fim para que Ana e sua mãe arcassem com as consequências de seus atos. Em meio à papelada e aos documentos, Roberto encontrou uma verdadeira carta na manga, uma cláusula contratual que lhe dava certos direitos sobre a festa. No contrato firmado com a empresa responsável pelo buffet e pela organização do casamento, constava uma cláusula que permitia ao principal financiador do evento, no caso Roberto, a possibilidade de cancelar ou alterar alguns serviços em caso de descumprimento de alguma das partes. A descoberta foi uma surpresa bem-vinda, um trunfo que poderia ser decisivo para o sucesso de seu plano. Roberto sabia que aquela cláusula lhe dava o poder de causar um grande impacto no casamento, sem que ele precisasse recorrer a medidas extremas ou ilegais. Com a posse da informação crucial, Roberto finalizou os detalhes do seu plano. Assegurou-se de que cada etapa fosse executada de forma impecável, sem deixar margem para erros ou imprevistos. Contatou a empresa responsável pelo buffet e pela organização do casamento, comunicando sua intenção de exercer seus direitos contratuais em caso de descumprimento por parte dos noivos. A empresa, ciente da importância do contrato e da influência de Roberto, se comprometeu a cooperar e a seguir suas instruções. Tudo estava pronto para a execução do plano. A decisão final era aguardar o momento certo. Roberto sabia que o impacto de sua vingança seria muito maior se ela fosse executada no dia do casamento, diante de todos os convidados. A humilhação pública seria a punição mais adequada para Ana e sua mãe, que tanto se preocupavam com as aparências e com o status social. A espera era angustiante, mas necessária. Roberto precisava controlar a ansiedade e a vontade de agir, mantendo a calma e a serenidade para que seu plano fosse executado com precisão e eficácia. O dia do casamento se aproximava, e Roberto se preparava para desferir o golpe final, revelando a verdade e expondo a hipocrisia de Ana e sua mãe. A vingança estava prestes a ser servida. O dia do casamento amanheceu radiante, um prenúncio de felicidade e celebração. O sol brilhava intensamente, iluminando o céu azul e aquecendo a atmosfera festiva. No salão de festas, os preparativos estavam a todo vapor. Flores eram dispostas em arranjos elegantes, a mesa do bolo era decorada com esmero e a equipe do buffet se movimentava freneticamente para garantir que tudo estivesse impecável. Os convidados chegavam aos poucos, elegantemente vestidos e radiante e ansiosos para celebrar a união de Ana e seu noivo. Roberto, observando tudo de longe, mantinha-se discreto e atento a cada detalhe. Vestido com um terno impecável, mas sem ostentar o sorriso que costumava estampar seu rosto, ele se misturava à multidão, aguardando o momento oportuno para colocar seu plano em ação. Sua presença, embora discreta, era carregada de tensão e expectativa. Ele era como um lobo em pele de cordeiro, esperando o momento certo para atacar. A cerimônia religiosa foi um espetáculo de emoção e beleza. Ana, radiante em seu vestido de noiva, caminhou até o altar ao som de uma marcha nupcial emocionante. Seus olhos brilhavam de felicidade ao encontrar o olhar apaixonado de seu noivo. Roberto acompanhou tudo à distância, observando a aparente felicidade do casal com uma pontada de ironia. Ele sabia que aquela felicidade era superficial, construída sobre mentiras e enganos. A cada palavra proferida pelo celebrante, a cada troca de olhares entre os noivos, Roberto sentia a amargura da traição se intensificar. Aquele casamento, que ele havia financiado com tanto carinho, era uma farsa, uma encenação para enganar a todos. Após a cerimônia religiosa, os convidados se dirigiram ao salão de festas para o banquete luxuoso.
Mesas fartas com iguarias sofisticadas, bebidas importadas e doces finos aguardavam os presentes. A música animada preenchia o ambiente, convidando a todos a celebrar e se divertir. Roberto, estrategicamente posicionado em um canto do salão, observava atentamente o desenrolar da festa. Ele aguardava o momento oportuno para agir, o instante em que sua presença causaria o maior impacto possível. A cada brinde, a cada sorriso, a cada cumprimento, Roberto sentia a impaciência crescer. Ele sabia que o tempo estava correndo e que precisava agir logo para não perder a oportunidade de expor a verdade. Enquanto observava a festa, Roberto percebeu que Ana e sua mãe estavam um pouco nervosas. Elas trocavam olhares furtivos e sussurravam palavras inaudíveis. Pareciam pressentir que algo estava errado, que a calmaria aparente era apenas um prenúncio de uma tempestade iminente. Roberto sentiu um leve sorriso se formar em seus lábios. Ele sabia que o medo delas era justificado e que o pior estava por vir. A tensão era palpável, como se um fio invisível estivesse prestes a se romper. O discurso do noivo foi o ápice da festa. Emocionado, ele agradeceu aos pais pelo apoio incondicional, aos amigos pela presença e, principalmente, a Ana, por ter aceitado compartilhar sua vida com ele. Suas palavras eram carregadas de amor e admiração, um tributo à beleza e à inteligência de sua amada. Roberto sentiu uma pontada de ironia ao ouvir o noivo exaltar as qualidades de Ana. Ele sabia que por trás daquela imagem de perfeição se escondia uma pessoa egoísta e manipuladora, capaz de trair a confiança e o carinho de quem sempre lhe estendeu a mão. Naquele instante, Roberto decidiu que havia chegado a hora de executar seu plano. Aquele era o momento perfeito para revelar a verdade e expor a hipocrisia de Ana e sua mãe. Sem hesitar, ele respirou fundo, ajeitou a gravata e caminhou em direção ao centro do salão, determinado a confrontar a todos com a realidade dos fatos. O silêncio pairava no ar, como se a própria festa estivesse aguardando o desfecho daquela história. O momento da ação havia chegado. Com passos firmes e controlados, Roberto adentrou o salão, interrompendo abruptamente a atmosfera festiva. A música silenciou, os talheres pararam de tilintar e as conversas cessaram em um súbito e constrangedor silêncio. Todos os olhares, curiosos e apreensivos, convergiram para a figura imponente de Roberto, que se posicionou no centro do salão, sob os holofotes que antes iluminavam apenas os noivos. Sua presença, antes discreta, agora se impunha com uma força inesperada, quebrando a falsa harmonia daquele cenário. O silêncio era quase palpável, denso e opressivo. A tensão no ar aumentava a cada segundo, como se uma bomba prestes a explodir pairasse sobre o salão. Os convidados, atônitos, murmuravam entre si, tentando decifrar o motivo daquela interrupção inesperada. Ana e sua mãe, visivelmente perturbadas, trocavam olhares nervosos, temendo o que estava por vir. O noivo, confuso e desorientado, tentava entender o que estava acontecendo, sem conseguir disfarçar a preocupação em seu rosto. Roberto, imperturbável, mantinha o olhar fixo em Ana, transmitindo uma mensagem silenciosa de desaprovação e decepção. Com a voz firme e carregada de emoção, Roberto quebrou o silêncio constrangedor. Peço a atenção de todos por alguns instantes, anunciou, capturando a atenção de cada um dos presentes. Como um dos principais financiadores deste casamento, e considerando a forma como fui tratado, acredito que tenho o direito de fazer um breve pronunciamento. Suas palavras ecoaram pelo salão, revelando a todos a sua conexão com o evento e o motivo de sua presença inesperada. O silêncio se tornou ainda mais profundo, enquanto os convidados aguardavam ansiosamente o desenrolar daquela cena dramática. Roberto, sem rodeios, começou a explicar a situação de forma clara e objetiva. Relatou como havia se oferecido para ajudar a financiar o casamento de Ana, vendo ali a oportunidade de participar da felicidade daquela que considerava como filha. Descreveu com detalhes os preparativos iniciais, a alegria em participar das decisões e a satisfação em contribuir para a realização do sonho de Ana.
No entanto, com a voz embargada pela emoção, revelou como foi gradativamente excluído dos preparativos, como suas opiniões foram ignoradas e como sua presença se tornou indesejada. Com a voz carregada de mágoa, Roberto expôs a traição e a ingratidão de Ana e sua mãe. Relatou como foi impedido de participar das reuniões com os fornecedores, como foi excluído da lista de convidados e como foi humilhado ao descobrir, por terceiros, detalhes sobre o casamento que Ana havia omitido. Descreveu a dor da exclusão, a decepção com a atitude de Ana e o sentimento de ter sido usado e descartado como um objeto sem valor. Suas palavras, carregadas de sinceridade e emoção, tocaram o coração de muitos dos presentes, que começaram a simpatizar com a sua situação. Para comprovar suas alegações, Roberto exibiu cópias dos comprovantes de pagamento e do contrato com os fornecedores. Os documentos, projetados em um telão para que todos pudessem ver, comprovavam o generoso investimento de Roberto no casamento e a sua condição de principal financiador do evento. A apresentação das provas silenciou qualquer dúvida que pudesse existir, confirmando a veracidade de suas palavras e expondo a farsa de Ana e sua mãe. A verdade, antes oculta, agora estava escancarada diante de todos. A reação dos convidados foi imediata. Muitos demonstraram choque e indignação com a atitude de Ana e sua mãe, murmurando palavras de reprovação e solidariedade a Roberto. Alguns, amigos de longa data de Roberto, se manifestaram em seu apoio, condenando a ingratidão e a falta de consideração de Ana e sua mãe. O clima de festa se dissipou, dando lugar a um sentimento de desconforto e constrangimento. O casamento, que antes era um símbolo de felicidade e união, agora se transformava em um palco para a exposição da verdade e a revelação de segredos obscuros. A vingança de Roberto estava apenas começando. Ana e sua mãe, tomadas pelo pânico, tentaram interromper Roberto, negando veementemente as acusações. A mãe de Ana, com a voz estridente, acusou Roberto de estar inventando histórias, de querer estragar o casamento e de ser um homem amargurado e invejoso. Ana, com lágrimas nos olhos, implorou para que Roberto parasse, alegando que ele estava distorcendo os fatos e que tudo não passava de um mal-entendido. As duas tentavam desesperadamente controlar a situação, mas a avalanche de verdades expostas por Roberto era implacável. Roberto, no entanto, não se deixou intimidar pelas investidas desesperadas de Ana e sua mãe. Manteve-se firme e sereno, sem elevar a voz ou perder a compostura. Continuou a expor a verdade, defendendo seu direito de ser respeitado e de ter seu investimento valorizado. Apontou as contradições nas falas de Ana e sua mãe, desmascarando suas mentiras e expondo suas verdadeiras intenções. Sua postura firme e determinada transmitia confiança e credibilidade, conquistando a simpatia de muitos dos convidados. Para a surpresa de Ana e sua mãe, alguns convidados, amigos de longa data de Roberto, se manifestaram em seu apoio. Um deles, um empresário bem-sucedido e influente na sociedade local, levantou-se e expressou sua indignação com a atitude de Ana e sua mãe. Conheço o Roberto há anos, disse ele com a voz firme. Sei da generosidade e do bom coração dele. É inadmissível que ele seja tratado dessa forma. Ana e sua mãe deveriam se envergonhar. Outros convidados se juntaram ao empresário, expressando seu apoio a Roberto e condenando a ingratidão de Ana e sua mãe. A demonstração de solidariedade fortaleceu Roberto e aumentou ainda mais o constrangimento de Ana e sua mãe. Diante da humilhação pública, Ana e sua mãe perceberam que seu plano havia sido descoberto e que não havia mais como esconder a verdade. O sonho de um casamento perfeito e glamuroso se transformava em um pesadelo, com a exposição de suas mentiras e a desaprovação da maioria dos convidados. A máscara da felicidade e da perfeição havia caído, revelando a face da ganância e da manipulação. A humilhação era completa. Pressionadas pela opinião pública e pelo olhar reprovador dos convidados, Ana e sua mãe foram forçadas a pedir desculpas a Roberto. Com a voz embargada e o rosto corado, Ana balbuciou algumas palavras de arrependimento, reconhecendo que havia cometido um erro ao excluí-lo do casamento e ao se deixar influenciar pela mãe. A mãe de Ana,
A contragosto, também se desculpou, mas seu pedido soou falso e insincero. Era evidente que as desculpas eram apenas uma forma de tentar amenizar a situação e evitar maiores escândalos. Roberto, no entanto, não se deixou enganar pelas desculpas forçadas de Ana e sua mãe. Percebeu a falta de sinceridade em suas palavras e a ausência de um verdadeiro arrependimento em seus corações. Sabia que as desculpas eram apenas uma estratégia para se livrarem da situação e que, no fundo, elas não se importavam com o mal que haviam causado. Diante da falsidade das desculpas, Roberto tomou uma decisão drástica: as desculpas não eram suficientes. Era preciso tomar medidas mais contundentes para que Ana e sua mãe arcassem com as consequências de seus atos. A vingança estava longe de terminar. A bomba final estava prestes a explodir. Roberto, com um olhar gélido, anunciou que, devido à quebra de contrato e à evidente má-fé, ele exerceria seu direito de cancelar alguns dos serviços contratados para o casamento. A notícia reverberou pelo salão como um trovão em noite de verão. Um murmúrio crescente de espanto e incredulidade percorreu os convidados, que acompanhavam a cena com olhos arregalados. Ana e sua mãe empalideceram, percebendo que o pesadelo estava longe de terminar. O caos se instalou rapidamente. Seguindo as instruções de Roberto, os fornecedores, que haviam sido previamente notificados, começaram a desmontar a decoração. Arranjos florais suntuosos foram retirados das mesas, as toalhas de linho impecáveis foram recolhidas e os lustres de cristal foram apagados, mergulhando o salão em uma penumbra melancólica. A banda, que antes animava a festa com músicas alegres, interrompeu a apresentação, silenciando os instrumentos e deixando o palco em completo silêncio. Os garçons, constrangidos, começaram a recolher a comida e a bebida, esvaziando as mesas e interrompendo o banquete luxuoso. O desespero tomou conta de Ana e sua mãe. Vendo o casamento dos seus sonhos se desfazendo diante de seus olhos, elas entraram em pânico. Gritavam, imploravam, tentavam impedir a ação dos fornecedores, mas seus esforços eram em vão. Roberto havia previsto todos os detalhes e se assegurado de que seu plano fosse executado com precisão e eficácia. A festa, que antes era um símbolo de status e felicidade, agora se transformava em um cenário de destruição e desolação. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, enquanto sua mãe, histérica, vociferava impropérios contra Roberto e os fornecedores. O noivo, até então passivo e confuso, finalmente se manifestou. Decepcionado e irritado com a atitude de Ana e sua mãe, ele questionou a honestidade delas. Como vocês puderam fazer isso? Perguntou com a voz embargada pela emoção. Como puderam me enganar e me fazer passar por essa humilhação? Ana e sua mãe tentaram se justificar, mas o noivo não as ouviu. A confiança que ele depositava em Ana havia sido quebrada, e a dúvida se instalava em seu coração. Indignados com a situação, alguns convidados começaram a deixar a festa. Manifestavam seu apoio a Roberto, condenando a atitude de Ana e sua mãe e expressando sua solidariedade ao noivo. Aos poucos, o salão de festas foi se esvaziando, restando apenas um punhado de pessoas constrangidas e desorientadas. Aquele que era para ser um dia de celebração e alegria se transformava em um velório, um enterro dos sonhos e das expectativas. Roberto, satisfeito com o resultado de sua vingança, retirou-se do salão de festas. Deixou Ana e sua mãe lidarem com as consequências de seus atos, sabendo que elas teriam que arcar com a humilhação pública e com a desaprovação da sociedade. A vingança, para ele, não era sobre causar sofrimento, mas sobre restaurar o equilíbrio e fazer com que elas entendessem o impacto de suas escolhas. Aquele casamento, que ele havia financiado com tanto carinho, havia se tornado um instrumento de justiça, uma ferramenta para expor a verdade e punir a traição. Roberto sabia que sua atitude geraria controvérsia e que muitos o julgariam por sua vingança, mas ele estava em paz com sua consciência. Havia feito o que era certo, defendido seu respeito e mostrado a Ana e sua mãe que não se pode usar e descartar as pessoas impunemente. A partir daquele momento, ele estava pronto para seguir em frente, deixando para trás o passado e construindo um futuro mais justo e honesto.
O salão, antes vibrante com a energia da celebração, agora exibia um cenário de destruição e desolação. Cadeiras tombadas, mesas despidas de suas decorações, pedaços de bolo abandonados em pratos e o silêncio ensurdecedor da ausência da música preenchiam o ambiente. Era como se um furacão tivesse varrido o local, levando consigo a alegria e a opulência que antes ali reinavam. O cheiro doce e enjoativo da comida misturava-se ao odor acre da decepção, criando uma atmosfera sufocante e opressiva. Os poucos convidados que ainda permaneciam no local circulavam em silêncio, com olhares perdidos e rostos constrangidos, como se tentassem escapar daquela cena dantesca. Aquele casamento, que prometia ser o conto de fadas de Ana, havia se transformado em um pesadelo real, um monumento à hipocrisia e à traição. No epicentro daquele caos, Ana e sua mãe protagonizavam um confronto acalorado. As palavras eram afiadas como facas, os gritos ecoavam pelo salão vazio e as acusações voavam de um lado para o outro, como projéteis venenosos. Ana culpava a mãe pela ruína do casamento, acusando-a de tê-la manipulado e induzido a excluir Roberto. A mãe, por sua vez, revidava as acusações, responsabilizando Ana por ter se deixado influenciar e por ter cedido às suas próprias ambições. A relação entre as duas, antes marcada pela cumplicidade e pela subserviência, agora se desfazia em um mar de rancor e ressentimento. O laço que as unia, antes considerado inquebrável, agora se mostrava frágil e vulnerável, prestes a se romper de vez. Em meio àquele turbilhão de emoções, o noivo, atordoado e desiludido, questionava o relacionamento com Ana. A confiança que ele depositava na noiva havia sido abalada, e a dúvida se instalava em seu coração. Será que ele realmente conhecia a mulher com quem pretendia passar o resto da vida? Seria capaz de perdoar a traição e seguir em frente? A possibilidade de cancelar o casamento pairava no ar como uma sombra ameaçadora, colocando em xeque o futuro do casal. O sonho de construir uma família e de viver um amor eterno se desfazia em um mar de incertezas e desilusões. Ana, sentindo-se isolada e abandonada, percebia que havia perdido o respeito de seus amigos e familiares. Os olhares de reprovação e os sussurros maldosos a perseguiam como fantasmas, lembrando-a constantemente de seu erro. A solidão a consumia por dentro, deixando-a vulnerável e fragilizada. Aquele dia, que deveria ser o mais feliz de sua vida, se transformava em um tormento, uma expiação pública por seus pecados. A máscara da felicidade e da perfeição havia caído, revelando a face da dor e do arrependimento. O arrependimento, tardio e amargo, começava a brotar no coração de Ana. Percebia o tamanho do erro que havia cometido ao excluir Roberto e ao se deixar influenciar pela mãe. Reconhecia que havia sido ingrata e injusta com aquele que sempre a amou e a apoiou incondicionalmente. A culpa a corroía por dentro, impedindo-a de encontrar a paz e o consolo. O peso da consciência a esmagava, lembrando-a constantemente do mal que havia causado. Naquele momento de desespero e solidão, Ana tomou uma decisão: procurar Roberto para pedir perdão e tentar reparar o erro que havia cometido. Sabia que seria difícil reconquistar a confiança de Roberto, mas estava disposta a fazer o que fosse preciso para se redimir. A esperança de obter o perdão e de restaurar o laço que os unia era a única coisa que a impedia de sucumbir à dor e ao desespero. A jornada em busca da redenção estava prestes a começar. Ana dirigiu até a casa de Roberto, o coração apertado em seu peito. A culpa a corroía, a imagem do casamento arruinado e a decepção nos olhos de Roberto a assombravam. Estacionou o carro a alguns metros da casa, hesitando antes de sair. Sentia-se envergonhada, humilhada e profundamente arrependida. Respirou fundo, juntou toda a coragem que lhe restava e caminhou até a porta, tremendo ao tocar a campainha. Roberto abriu a porta, surpreso ao ver Ana ali. Seus olhos, antes cheios de carinho, agora a fitavam com uma mistura de tristeza e desconfiança. O silêncio pairou entre eles, pesado e incômodo. Ana não sabia o que dizer, as palavras sumiram de sua mente. Apenas as lágrimas corriam livremente pelo seu rosto.
Roberto, por favor, me deixe conversar com você, suplicou, com a voz embargada. Roberto hesitou por um instante, mas acabou cedendo. Entre, disse, em um tom frio e distante. No interior da casa, o clima era ainda mais tenso. Ana sentia-se como uma intrusa, invadindo um espaço que antes lhe era familiar e acolhedor. Sentou-se no sofá, enquanto Roberto permanecia de pé, mantendo uma distância segura. Ana começou a falar, a voz trêmula e entrecortada por soluços. Roberto, eu sei que errei. Eu fui ingrata, fui injusta com você. Eu te magoei profundamente e eu sinto muito, muito mesmo, disse, com sinceridade. Humilhando-se diante de Roberto, Ana reconheceu a magnitude de seu erro. Admitiu que havia se deixado levar pela ambição e pela influência da mãe, que havia priorizado o status e as aparências em detrimento do amor e da gratidão. Eu sei que não há desculpa para o que eu fiz, mas eu quero que você saiba que eu me arrependo de cada palavra, de cada ação que te magoou, disse, com os olhos marejados. Ana explicou que se sentiu pressionada pela mãe a excluir Roberto do casamento. A mãe temia que ele roubasse a atenção dos convidados, que sua presença ofuscasse o brilho de Ana e que ele não se encaixasse na imagem de perfeição que ela tanto desejava projetar. Ela me convenceu de que você não era o padrinho ideal, de que você não era sofisticado o suficiente. Eu sei que isso é ridículo, mas eu acreditei nela. Eu me deixei manipular, confessou. Roberto ouvia atentamente, sem interromper. Seu rosto permanecia impassível, sem demonstrar qualquer emoção. Ana questionava a sinceridade do perdão. Será que ela realmente estava arrependida ou apenas agindo por conveniência, tentando minimizar os danos causados por sua atitude? A dúvida a corroía por dentro. Como prova de seu arrependimento, Ana se ofereceu para devolver o dinheiro que Roberto havia investido no casamento. Eu sei que o dinheiro não vai apagar o que eu fiz, mas eu quero te mostrar que eu estou disposta a fazer o que for preciso para me redimir. Eu vou vender tudo o que for preciso para te pagar, disse, com determinação. Roberto a encarou, surpreso com a oferta. Após um longo silêncio, Roberto finalmente falou. Ana, eu te perdoo, disse, com a voz calma. Mas para que a nossa relação volte a ser como antes, eu preciso que você cumpra uma condição. Ana o olhou, esperançosa. Qualquer coisa, respondeu. Roberto respirou fundo e disse: eu quero que você se afaste da influência da sua mãe, e que aprenda a tomar as suas próprias decisões. Eu quero que você seja uma pessoa independente, forte e honesta. Eu quero que você deixe de ser uma marionete nas mãos da sua mãe e que comece a viver a sua própria vida. A condição era dura, mas Ana sabia que era necessária. Ela precisava se libertar da influência tóxica da mãe e se tornar uma pessoa melhor. Eu aceito, respondeu, com firmeza. Ana aceitou a condição imposta por Roberto sem hesitar. No fundo, ela sabia que precisava se libertar da influência da mãe, que a sufocava e a impedia de tomar suas próprias decisões. A promessa de mudar seu comportamento e se tornar uma pessoa mais independente era sincera, um reflexo do arrependimento genuíno que sentia por ter magoado Roberto. Ana estava disposta a fazer o que fosse necessário para reconquistar a confiança daquele que sempre a amou como uma filha, e para construir um futuro mais autêntico e feliz. Aquele era o primeiro passo em direção à redenção, um compromisso consigo mesma de transformar sua vida e de se tornar uma pessoa melhor. A reaproximação entre Roberto e Ana foi gradual e delicada. Ambos precisavam de tempo para curar as feridas e reconstruir a confiança que havia sido abalada. Roberto se mostrou paciente e compreensivo, oferecendo seu apoio incondicional a Ana, mas mantendo uma certa distância para que ela pudesse trilhar seu próprio caminho e tomar suas próprias decisões. Ana, por sua vez, se esforçava para demonstrar seu arrependimento e sua determinação em mudar, buscando conselhos com Roberto e compartilhando suas dificuldades e conquistas. Aos poucos, a relação entre eles começou a se fortalecer, baseada no respeito, na sinceridade e na confiança mútua. A cicatriz da traição ainda era visível, mas o amor e o perdão se mostravam mais fortes, capazes de curar as feridas e de reconstruir o laço familiar que os unia.
Em meio à turbulência emocional, o noivo de Ana tomou uma decisão drástica: cancelar o casamento. Alegando incompatibilidade de gênios e falta de confiança em Ana, ele comunicou a decisão aos familiares e amigos, pondo fim ao relacionamento que havia sido abalado pela traição e pela exposição pública da hipocrisia. A notícia do cancelamento do casamento causou um novo impacto na vida de Ana, que se sentiu ainda mais culpada e responsável pela ruína de seus planos. No entanto, Roberto a confortou e a incentivou a encarar o cancelamento do casamento como uma oportunidade para recomeçar sua vida e se dedicar a seus próprios objetivos. Ana encarou o cancelamento do casamento com uma nova perspectiva. Percebeu que, talvez, aquele não fosse o caminho que realmente desejava seguir. A pressão da mãe para se casar e formar uma família perfeita a havia cegado, impedindo-a de enxergar seus próprios sonhos e aspirações. A oportunidade de recomeçar sua vida era como um presente, uma chance de se libertar das expectativas alheias e de trilhar um caminho autêntico e significativo. Ana decidiu se dedicar aos estudos, aprimorar suas habilidades profissionais e buscar um propósito de vida que a realizasse plenamente. Roberto ofereceu seu apoio incondicional a Ana, incentivando-a a seguir seus sonhos e a construir um futuro melhor. Acreditava no potencial de Ana e sabia que ela era capaz de superar os desafios e de se tornar uma pessoa bem-sucedida e feliz. Ofereceu-se para pagar seus estudos, para ajudá-la a encontrar um emprego e para apoiá-la em todas as suas decisões. A presença de Roberto era um porto seguro, uma fonte de inspiração e motivação para Ana, que se sentia grata por ter a oportunidade de recomeçar sua vida com o apoio daquele que sempre a amou como uma filha. A jornada em busca da redenção havia se tornado uma jornada de autoconhecimento e de transformação, guiada pelo amor e pelo perdão. Impulsionada pela nova perspectiva e pelo apoio incondicional de Roberto, Ana deu uma guinada em sua vida. Decidiu canalizar suas energias em um projeto social que tocou seu coração: ajudar crianças carentes em sua comunidade. Começou como voluntária em um orfanato local, dedicando seu tempo e atenção aos pequenos que necessitavam de carinho e apoio. Aos poucos, se envolveu cada vez mais com a causa, organizando eventos beneficentes, arrecadando doações e buscando recursos para melhorar a qualidade de vida das crianças. O trabalho no projeto social transformou Ana. A convivência com as crianças carentes despertou sua compaixão e a fez enxergar o mundo com outros olhos. Ajudar os outros se tornou sua prioridade, e a busca por reconhecimento e status social perdeu o sentido. Ana descobriu que a verdadeira felicidade estava em fazer a diferença na vida das pessoas, em oferecer esperança e oportunidades para aqueles que mais precisavam. O sorriso das crianças era sua maior recompensa, e a gratidão que recebia a motivava a seguir em frente. O envolvimento com o projeto social também promoveu o amadurecimento de Ana. Ela se tornou uma pessoa mais responsável, organizada e comprometida. Aprendeu a lidar com desafios, a trabalhar em equipe e a superar obstáculos. A experiência a tornou mais forte, resiliente e confiante em suas próprias capacidades. O egoísmo e a superficialidade que antes a caracterizavam foram substituídos pela empatia, pela generosidade e pela humildade. Ana se tornou uma pessoa melhor, por dentro e por fora. A transformação de Ana não passou despercebida por sua família. Outros membros, que haviam se afastado por conta de seu comportamento egoísta e da influência de sua mãe, começaram a se reaproximar. Primos, tios e até mesmo alguns amigos que haviam se afastado voltaram a procurá-la, demonstrando admiração por sua mudança e oferecendo seu apoio. Ana se sentiu feliz por reconquistar o carinho e a confiança de sua família, percebendo que o perdão e a reconciliação eram possíveis. Consciente do mal que sua mãe havia causado, Ana se distanciou. Compreendeu que precisava proteger sua independência e evitar que sua mãe continuasse a manipulá-la. Estabeleceu limites claros e firmes, deixando claro que não toleraria mais interferências em sua vida pessoal e profissional. A princípio, sua mãe se revoltou e tentou convencê-la a mudar de ideia, mas Ana se manteve firme em sua decisão.
Aos poucos, a mãe se resignou e aceitou o distanciamento, percebendo que havia perdido o controle sobre a filha. Roberto observava com orgulho a transformação. O perdão e a orientação foram fundamentais para a mudança. Sentia-se realizado por ter ajudado Ana a encontrar seu caminho e a se tornar uma pessoa melhor. A vingança, que antes parecia a única solução, havia se transformado em uma oportunidade de redenção e de crescimento para ambos. A relação entre eles se fortaleceu ainda mais, baseada no amor, no respeito e na admiração mútua. Decidida a recomeçar sua vida em um novo ambiente, Ana decidiu se mudar para outra cidade. Buscava novas oportunidades profissionais, novos desafios e a chance de construir uma nova história, longe das lembranças do passado e da influência da mãe. Roberto apoiou sua decisão, incentivando-a a seguir seus sonhos e a buscar a felicidade. A partida se aproximava, e um misto de emoção e expectativa tomava conta de seus corações. O dia da despedida chegou, carregado de emoção e significado. Roberto acompanhou Ana até o aeroporto, segurando as lágrimas enquanto se aproximava o momento da separação. No saguão de embarque, um abraço apertado selou o laço que os unia, um misto de gratidão, carinho e a promessa de manter a conexão, mesmo à distância. Roberto desejou a Ana sucesso em sua nova jornada, expressando a confiança de que ela seria capaz de conquistar todos os seus objetivos e construir uma vida plena e feliz. Ana, com os olhos marejados, prometeu manter contato frequente com Roberto, retribuindo todo o amor e apoio que ele lhe dedicou ao longo dos anos. Expressou sua eterna gratidão por ter acreditado nela, por tê-la perdoado e por tê-la guiado no caminho da redenção. Reconheceu que Roberto era como um pai para ela, um exemplo de generosidade, compaixão e resiliência. Aquele abraço de despedida era a confirmação de um laço inabalável, um elo que resistiria à distância e ao tempo. Após o embarque de Ana, Roberto dirigiu de volta para casa, mergulhado em reflexões sobre a importância do perdão, da compaixão e da resiliência para superar os desafios da vida. Relembrou os momentos de dor e sofrimento que enfrentou ao ser traído e humilhado, mas reconheceu que a vingança não teria trazido a felicidade de volta. Ao contrário, o perdão e a oportunidade de ajudar Ana a se transformar em uma pessoa melhor haviam lhe proporcionado uma alegria e uma paz interior que ele jamais imaginaria ser possível. Roberto aprendeu que nem sempre a vingança é a melhor solução, e que o amor e a compreensão podem transformar as pessoas. Compreendeu que o ódio e o rancor apenas perpetuam o ciclo de violência e sofrimento, enquanto o perdão e a compaixão abrem caminho para a cura e a reconciliação. A experiência com Ana o ensinou a importância de olhar para o futuro com esperança, de acreditar na capacidade de mudança das pessoas e de valorizar os relacionamentos baseados no respeito, na sinceridade e no amor. Olhando para o futuro, Roberto se sentia feliz e realizado por ter ajudado Ana a encontrar seu caminho e a se tornar uma pessoa melhor. Sabia que a jornada dela seria longa e desafiadora, mas confiava em sua força e determinação para superar os obstáculos e construir uma vida plena e significativa. A transformação de Ana era a prova de que o perdão e a compaixão são mais poderosos do que o ódio e a vingança, e que o amor pode transformar até mesmo as situações mais difíceis. Roberto encontrou paz interior e seguiu em frente com sua vida, cercado de amigos e familiares que o amavam e o apoiavam. Voltou a se dedicar aos seus hobbies, a viajar e a aproveitar a companhia das pessoas que lhe eram queridas. A cicatriz da traição ainda estava presente, mas não o impedia de ser feliz e de construir novas histórias. A experiência com Ana o tornou uma pessoa mais forte, sábia e compassiva, capaz de valorizar os momentos simples da vida e de apreciar a beleza dos relacionamentos verdadeiros. A vingança, que um dia o consumiu, havia dado lugar à paz e à serenidade. Roberto havia aprendido a lição mais importante de todas: o amor e o perdão são os caminhos para a verdadeira felicidade. E com este aprendizado no coração, ele seguiu em frente, pronto para o que o futuro lhe reservasse. Na sua nova cidade, Ana floresceu. As dificuldades iniciais deram lugar a uma carreira sólida e gratificante.
Com dedicação e talento, conquistou seu espaço no mercado de trabalho, construindo uma reputação impecável e um círculo de amigos leais que a valorizavam por sua inteligência, honestidade e generosidade. O passado, antes um fardo pesado, tornara-se uma lembrança distante, um aprendizado valioso que a moldou e a fortaleceu. A nova Ana era uma mulher independente, confiante e realizada, que sabia o que queria e lutava por seus objetivos com garra e determinação. Apesar do sucesso e da nova vida, Ana jamais se esqueceu do apoio incondicional de Roberto. Considerava-o como um pai, um guia e um amigo leal, mantendo contato frequente e demonstrando seu amor e gratidão em cada oportunidade. Telefonemas, mensagens, visitas ocasionais. Ana se certificava de que Roberto soubesse o quanto era importante em sua vida e o quanto apreciava tudo o que ele havia feito por ela. A distância física não diminuiu o afeto e o respeito que sentia por ele, apenas fortaleceu o laço que os unia. Roberto, por sua vez, orgulhava-se da trajetória de Ana, vibrando com cada conquista e oferecendo seu apoio em cada desafio. A relação entre eles era um exemplo de amor incondicional, um testemunho de que o perdão e a compaixão podem transformar vidas e construir laços duradouros. A transformação de Ana, sua ascensão profissional e sua dedicação ao projeto social, tornaram-se a maior vingança contra sua mãe. A mulher que sempre a manipulou e a incentivou a ser egoísta, a buscar o status e a aprovação social, viu seus planos ruírem diante da nova Ana, uma mulher livre, independente e focada em ajudar os outros. A mãe, amargurada e frustrada, não conseguiu entender a mudança da filha, atribuindo-a a uma fase passageira ou a uma influência negativa de Roberto. No entanto, Ana se manteve firme em suas convicções, ignorando as críticas e os comentários maldosos da mãe, determinada a seguir seu próprio caminho e a construir uma vida autêntica e significativa. A história de Roberto e Ana é um testemunho do poder transformador do amor, do perdão e da compaixão. Demonstra que o ódio e a vingança apenas perpetuam o ciclo de violência e sofrimento, enquanto o amor e a compreensão abrem caminho para a cura e a reconciliação. A trajetória de Ana, de uma jovem egoísta e manipulada a uma mulher generosa e independente, é um exemplo de que todos são capazes de mudar e de se tornar pessoas melhores. A lição que fica é que a verdadeira felicidade está em ajudar os outros, em construir relacionamentos saudáveis e em viver uma vida autêntica e significativa. A vingança, que parecia a única solução para Roberto, transformou-se em uma oportunidade de redenção e de crescimento para ambos, provando que o amor é sempre o caminho. Se você se emocionou com essa história e se inspirou com a mensagem de amor e perdão, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhamos histórias inspiradoras e emocionantes como essa toda semana, com o objetivo de levar alegria, esperança e reflexão para o seu dia a dia. E se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir nossa playlist de histórias de vingança e redenção. Lá você encontrará outras narrativas surpreendentes e emocionantes, que vão te fazer refletir sobre os valores da vida e o poder do amor. Clique no card que está aparecendo na tela e continue acompanhando o nosso conteúdo. Agradecemos a sua audiência e esperamos te ver nos próximos vídeos.